A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento. A paz do Cristo a todos. Está no ar o seu programa Visão Aberta, esse programa maravilhoso que sempre propõe temas interessantes, trazendo também pessoas competentes para estarem falando sobre esses temas propostos. E eu tenho certeza que, como sempre, você vai ser edificado, vai ser edificada e Deus vai falar copiosamente conosco em nome de Jesus. Bem, hoje está tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Monte Sião dois pastores amigos, irmãos, o pastor Demilton Tosta, ele que é da Igreja Batista Central, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele, e também o meu amigo e irmão, pastor Levi Roriz, da Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, e eu tenho certeza que eles vão ser assim usados por Deus para, por meio do nosso bate-papo, estar assim abençoando a sua vida. Mas vamos às considerações iniciais, não é? Vamos começar assim por ordem de hierarquia, não é? Então, o pastor Demilton Tosta, nosso sargento, né? Depois vem aqui o Levi Roriz, que é o nosso cabo, e depois eu, o soldado raso. Então, pastor Demilton Tosta, fica à vontade para as suas considerações iniciais. Realmente é uma alegria estar aqui, pastor Emerson, juntamente com o pastor Levi, e eu diria assim, só um equívoco nessa conversa. Se vamos começar pela hierarquia, tinha que começar pelo capitão, que você acabou de rebaixar. Mas realmente é uma alegria estar aqui, esse bate-papo, eu sei, bem descontraído, para que as pessoas possam ver aquilo que são os princípios de Deus, e eu espero que nós possamos ter a capacidade, a condição de expressar e de mostrar realmente aquilo que a Bíblia explana sobre esse tema tão importante e que tem sido tão desprezado hoje em dia na sua essência. Muito falado, mas desprezado na sua essência. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para nós conversarmos e explanarmos os pensamentos tanto da Bíblia como nosso, né? Glória a Deus. No dia de hoje. Amém. Pastor Levi Roriz, suas considerações iniciais. Em primeiro momento, agradecer essa oportunidade tão bacana de estar transmitindo informações tão importantes como família, estar presente aqui com esses amigos, né? E tenho a certeza de que família não é um ministério, é o ministério. É o ministério onde se começa a história da igreja. E eu acho que nós não somos específicos, ou não devemos ser específicos. Nós somos isso. Não é uma vertente do Evangelho, não é uma parte do Evangelho, não é uma parte da igreja. A família é a igreja. Então, eu acho que, baseado nesse contexto, eu acho que todos nós deveríamos ter, e eu digo todos mesmo, de fato, deveríamos ter autoridade para falar sobre esse assunto e vivermos isso. Pois não, muito bem. Uma vez que eles já falaram aí um pouco para vocês, nós queremos compartilhar algumas informações sobre eles. O pastor Demilton Tosta, ele é co-pastor, ou pastor adjunto do pastor Jadson Limeira, que é o pastor presidente da Igreja Batista Central aqui em Feira de Santana, Bahia, Brasil. E a Igreja Batista Central, o templo da Igreja Batista Central, fica na Avenida Getúlio Vargas, 1990, no bairro do Ponto Central. E o e-mail, como também o Facebook do pastor Demilton Tosta é casalibc@yahoo.com.br, tá bom? Para você que queira depois aí bater um papo com o pastor Demilton, inclusive sobre aquilo que nós formos falar aqui, tá certo? O pastor Demilton, ele é formado em administração, ele também é bacharel em teologia, e ele trabalha ali na Igreja Batista Central diretamente com o Ministério com Família, não é? Inclusive ministrando muitos cursos muito interessantes. E estará assim, com certeza, somando conosco aqui nesta ocasião. O pastor Levi Roriz, ele congrega, é membro ali da Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras. Ele está ali também auxiliando o pastor presidente, que é o pastor Josué Brandão.
E o templo da Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras está na Avenida Maria Quitéria, número 3.950, no bairro da Queimadinha, tá? E o e-mail do pastor Levi Roriz é leviroriz@gmail.com. E o Facebook, para quem queira interagir com ele também, é Levi Roriz, tá certo? Então estão aí os contatos do pastor Levi, porque também depois daqui você pode de repente querer adicioná-lo e bater um papo com ele. O pastor Levi Roriz, ele também é formado em teologia, ele também é missionário, além de pastor, está se preparando aí para futuramente estar... A gente pode compartilhar, não pode, pastor Levi? Fica à vontade. Está se preparando aí para futuramente estar ali no Oriente Médio, tá? Levando ali a palavra do Senhor, né? Possivelmente em Israel, né, pastor Levi? Esperamos que sim. Possivelmente em Israel. Ele também é fotógrafo, é formado, né? Fotógrafo formado. E ele é editor-chefe da revista Rédeas Brasil. Eu conheço a revista, inclusive. Pastor Levi é um apaixonado por cavalos. Eu também. E aqui está um pouco mais do perfil do pastor Levi Roriz, que tem sido uma bênção. Tem também, assim como o pastor Demilton, uma experiência também muito linda. Eu creio que ele vai compartilhar conosco aqui um pouco dessa sua experiência pessoal, assim como o pastor Demilton, tá bom? Bem, estamos assim iniciando o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco do Visão Aberta. O tema, volto a repetir, a família segundo a perspectiva bíblica. E nós vamos assim dar o pontapé inicial desse primeiro bloco, conversando um pouco sobre o modelo bíblico de família. O modelo bíblico de família. Eu quero assim desde já começar com o pastor Demilton Tosta. Pastor Demilton, o senhor já tem assim uma larga experiência, né, com a área da família, tem feito um trabalho substancioso em nossa cidade, inclusive a nossa igreja, a Igreja Batista Aba, tem bebido também da fonte lá da Igreja Batista Central, sobretudo pelo seu ministério. E assim, o que a Bíblia diz, pastor Demilton, sobre o modelo de família? O que a Bíblia diz sobre a família? Esse é um modelo bastante conhecido. Eu diria que hoje se questiona muito o modelo bíblico. Por ignorância, não deveria ser. Porque é um tema conhecido. Mesmo os que não são cristãos conhecem o que é explicitado na Bíblia acerca de família, acerca da criação do homem e da criação da família. E aí, quando a gente começa a conversar sobre isso, eu às vezes me questiono se é falta de vontade de querer aceitar o modelo ou se é ignorância completa. Mas eu prefiro aceitar que é a falta de desejo, a falta de vontade de aceitar o modelo bíblico. Talvez por não querer concordar com o cristianismo ou coisa semelhante. Porque a Bíblia nos ensina, nos mostra, desde a criação, desde o Gênesis, a formação do homem e a formação da família logo após com a criação da mulher. No início, logo no segundo capítulo do Gênesis, nós vemos quando o Senhor Deus, através da palavra de Adão, inclusive, porque foi o próprio Adão quem expressou melhor essa colocação na formação da família, quando Deus instituiu. Na sua experiência, né? Porque a experiência que nós vivemos nos dá uma base boa para falarmos de determinados assuntos. E você até falou da experiência, pastor, com relação à família. Realmente nós trabalhamos há muitos anos com o ministério com famílias, casais, adolescentes, jovens, noivos, homens, mulheres, separados, enfim, mas família. E essa experiência, essa vivência é que pode dar, eu não estou falando nem a minha, mas a de Adão, quando ele diz, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ele estava ali comprovando o que Deus havia feito. Óbvio que não estava deixando pai e mãe porque não tinha. Mas ele estava profeticamente dizendo aquilo que iria acontecer num futuro próximo. Aqueles que deixariam o seu pai e sua mãe para constituir uma família. E aí ele diz, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. A partir daí, a geração dos filhos. Este é o modelo instituído por Deus. Não tem como a gente dizer que existe algo diferente. O modelo não é nem tradicional, eu diria único de família.
Sem sombra de dúvida. Não sei se a ciência, com a sua evolução, começa a questionar a formação, mas eu muitas vezes me questiono com relação a isso numa conversa e eu costumo levantar, como diz o ditado, levantar a lebre. Se esse modelo de família não funcionasse, hoje nós não estaríamos aqui. E se existisse um outro melhor, Deus o teria feito. Entendo. Então este é o modelo bíblico que eu entendo. Não consigo entender nada diferente disso. Pois não. Muito bem. Pastor Levi, também o que é que o senhor tem a dizer sobre o modelo bíblico de família? Meu amigo, ficar sem palavra numa situação como essa aqui vai ser muito comum. Eu vou tentar respaldar ele. Aumentar um pouco a contextualização. Dentro do que eu entendi na minha caminhada pessoal, na minha própria experiência de vida e trazendo a experiência do Adão, trazendo a experiência dos escritos bíblicos, até mesmo da antiga aliança, para os tempos de hoje, utilizando a história de Israel e da criação do homem, desde o princípio até aqui, nós vamos perceber de que uma coisa acontece com a família. A família, ela é a forma que Deus encontrou para sustentar o homem na terra. Não existe uma outra forma. E aí é surpreendente, porque você vai encontrar num livro profético, como o livro de Jeremias, uma situação muito bacana para explicar essa realidade. Capítulo 29 de Jeremias, Deus envia uma carta para os cativos em Babilônia e diz o seguinte para eles: construam casas, plantem pomares, né? Deem os seus filhos em casamento e as suas filhas em casamento, multiplicai-vos e não vos diminueis. A ordenança era clara: se preparem para um processo de multiplicação. Deus é apaixonado por esse negócio. Ele tem paixão por essa ideia de conservação do seu povo. E o modelo que ele encontra para estabelecer isso é um nome simples. E é o que nós estamos discutindo, é família. É por isso que eu disse, para mim não é um ministério, para mim não é um departamento, para mim não é um fragmento da igreja ou um braço da igreja. Não, é a própria igreja. Eu acho que se nós começarmos a entender de que é isso que precisamos viver, vai mudar o contexto e a visualização disso. Por que as pessoas às vezes olham a família nesses aspectos que foi colocado pelo pastor Demilson? Justamente por conta disso. Porque nós colocamos a família como talvez uma parte da igreja, ou um local, um departamento, e não de fato a igreja. É ela que move a igreja, é o carvão desse forno, entendeu? São os fragmentos que estão ali unidos, que vão promovendo. Eu acho que se entendermos isso, se construirmos a casa sólida sobre a rocha, se plantarmos o pomar, o lugar do relacionamento, relembrando o jardim, o lugar de comunhão com Deus, o lugar de sustentação da alimentação, do pão, da água da vida, se nós tivermos esse poder de ter essas duas coisas tão próximas, gerar família é uma consequência contínua e não vai parar. Vai dar continuidade e a nossa geração vai ser uma geração sarada, contínua e cheia da presença de Deus. Glória a Deus. Deixa-me. Fica à vontade, pastor. Já que estamos batendo papo, eu achei interessante essa colocação do pastor Levi, quando ele diz, não é um ministério, mas é o ministério, é a igreja. A gente vê a partir das palavras do nosso Senhor. Quando ele faz uma comparação do relacionamento entre Deus e a igreja, semelhante ao relacionamento do homem com a mulher, ele está dizendo assim, em outras palavras,
não tem nada mais importante na terra do que a família, Perfeito. visto que não tem nada mais importante do que o relacionamento de Deus com a sua igreja. Sem dúvida. Então, há uma comparação que tira qualquer sombra de dúvida quanto ao entendimento, ao pensamento de Deus quando da criação da família. E se nós pensarmos no povo de Israel, visto que você me parece estar querendo ir para a faixa de Gaza, ser missionário, mas visto que nós temos essa condição do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, para a partir daí iniciar o processo no mundo, você percebe a relação desse povo com a família. Total. Se nós observarmos um pouco, não precisa nem ser muito, a relação do povo judeu com a família, você percebe a importância dos ensinos recebidos por este povo e aquilo que eles têm aplicado ou aplicaram ao longo da história, mesmo que no meio do caminho hajam alguns deslizes, mas a importância da família na vida daquele povo, no ensino, no crescimento, a multiplicação da família, mesmo porque Deus não trabalha com soma, só com multiplicação, né? Deus parece que não gosta muito de soma, não. O negócio dele é multiplicar. Então, a gente vê essa questão refletida na família. Isso só nos remete à ideia. Deus ama, deseja, estimula a família ao crescimento. A família do jeito que ele criou. Muito bem. Dá tempo? Glória a Deus. Dá Sim, tempo? sim, sem dúvida. O sangue foi colocado nos umbrais das portas das casas. 2. As celebrações, elas não acontecem no templo. Elas terminam no templo, Exato. mas elas começam dentro de casa. Todas as celebrações, elas iniciam dentro de casa. Pentecostes, a oferta sai de dentro de casa. Peça, a oferta morre dentro de casa. O cordeiro é sacrificado dentro do lar. Você falou da questão das festas. A Páscoa é uma festa de família. Família. O cordeiro Celebrado morre dentro de casa. Dentro de casa. Ele morre por causa daquela casa. Ele não morreu por causa de uma pessoa em especial. Ele morre por causa da instituição familiar. Perfeito. E isso é indiscutivelmente visível. Não, é por isso que não adianta a gente tentar discutir o valor disso. Não é o valor. Não existe um valor. Não existe um preço. O preço se estima pelo próprio preço do cordeiro. Exato. Ou seja, o que ele fez é o valor que a família tem. É o princípio que a família tem. Para mim, está muito bem definido isso. E talvez por isso algumas pessoas não consigam entender aquele texto bíblico que é tão mal interpretado muitas vezes. Conhecereis já vou trocando o texto. Muita Bíblia às vezes atrapalha. Olha. Mas a questão de crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A família está embutida até na salvação. Não é a salvação, apesar da salvação ser individual. Isso eu acho que nenhum de nós questiona, Sem né? dúvida. Mas você entende que ela entra através da família. Aliás, tem uma estatística bastante interessante, eu gosto muito de estatística, talvez pela formação em administração, né? Mas muito nessa questão estatística, no Brasil nós temos poucas estatísticas, mas se fala da estatística de que quando um homem se converte ao Senhor Jesus, aproximadamente 70% das famílias se convertem completamente, quando o homem se converte. Quando o filho se converte, aproximadamente 40%, quando um filho homem se converte, 40% das famílias todas se convertem completamente. E quando a mulher se converte, aproximadamente 25% da família se converte completamente. E eu fiquei questionando por que isso, é a importância do homem, é a organização familiar que Deus, eu entendo assim, da forma que Deus fez. Já que nós temos uma organização dentro da família, se essa organização é seguida, se essa hierarquia, entre aspas, é seguida, ela
consegue agregar ou aglutinar toda a família em torno de um objetivo, nesse caso, servir ao Senhor. Muito bem. Então a gente entende a família até no processo de salvação. Muito bem. Eu, particularmente, estou aprendendo muito aqui com os dois pastores. Pensei assim algumas coisas interessantes, inusitadas para mim. Eu tenho certeza que você também. A gente já está chegando assim ao final, né, do nosso primeiro bloco. Só nos faltam aqui, só nos restam mais ou menos 3 minutos. Mas eu quero assim apenas chamar a atenção para algumas coisas que já foram ditas aqui em outras palavras, né? Ou seja, uma coisa importante também, pastor Demilton, pastor Levi, é que quando Deus propõe ao homem viver em família, é porque essa experiência já era comum a ele, né? Ou seja, Deus, ele tem também a sua composição trinitária, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Ou seja, Deus, ele já vivia essa realidade de família, porque Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele propõe ao homem algo que gera uma realidade para ele. E como a gente viu aqui, o modelo de família instituído por Deus é, em primeiro lugar, heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Em segundo lugar, monogâmico, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não existe espaço para poligamia nem para poliandria, né? Então é heterossexual, monotemático. E a família se completa quando vem os filhos, e é exatamente aí que nos assemelhamos ainda mais a Deus. Quando Deus nos dá essa capacidade também de criar, não é? De a mulher parir, de gerir filhos. E lá no Gênesis, se eu não me engano, quando a Bíblia diz que Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus não está na figura exclusiva de Adão ou de Eva. A imagem e semelhança de Deus está na figura de ambos. Né? Isso é uma informação teológica muito importante. Mas enfim, já estamos assim encerrando. Eu tenho certeza que o segundo bloco vai ser assim mais interessante ainda que o primeiro, tá certo? E você continue aí também. Se possível, ligue para algumas pessoas, tecle para algumas pessoas, convide-as para que elas estejam acompanhando esse programa que está lhe edificando e certamente vai edificar também as pessoas com quem você vai contactar, tá bom? Então, Deus lhe abençoe. Eu vou agora ali para um rápido break comercial, tá certo? Daqui a pouco eu estou de volta. Não saia daí, porque é rapidinho. Tchau, tchau. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Visão Aberta. Lembrando que o nosso tema hoje é a família segundo a perspectiva bíblica. Eu estou recebendo aqui os pastores Demilton Toster e Levi Roriz, que estão falando assim sobre esse tema maravilhoso. No primeiro bloco nós falamos assim sobre o modelo bíblico de família e agora nós continuaremos assim, mas falando um pouco agora sobre os desafios atuais da família. A família, ela tem sido assim muito atacada. Sabemos que Satanás, ele tem se utilizado de pessoas, coisas e circunstâncias para tentar desconstruir a ideia proposta por Deus sobre a família, aqui na Bíblia Sagrada. Então nós vamos assim conversar um pouco sobre isso e agora eu quero começar com o pastor Levi Roriz. Pastor Levi, aí aqui em off, o senhor já estava propondo aí alguns assuntos polêmicos, mas enfim, fique à vontade para que a gente possa conversar, problematizar, não é? E informar melhor aí os nossos telespectadores internautas. Eu não vou dizer polêmica, eu vou tentar melhorar esse aspecto da conversa. Eu entendo que o assunto pode ter um teor difícil de ser abordado, porque nós estamos em um país de cultura matriarcal. E aí eu vou chegar no ponto de cultura matriarcal, um país onde a figura da mulher
é muito mais evidenciada, e graças a Deus, porque as mulheres têm de fato o seu devido lugar dentro dessa sociedade e a aplicação e a liberdade de aplicação dentro da nossa sociedade. Mas tem um porém nisso tudo. O modelo estabelecido pela Bíblia nos deixa claro de que o modelo de controle de Deus, desde a sua própria pessoa, é um modelo patriarcal. Não na intenção de desprezar, diminuir a figura feminina dentro do contexto familiar. Pelo contrário, nós vamos ver Salomão trazendo uma história familiar em um dos seus livros, enaltecendo a figura feminina na sua aplicação dentro da família. Muito embora seja um texto isolado, talvez único dentro da Bíblia com esse contexto, mas que também nós vamos encontrar no ministério de Jesus essa aplicação da virtuosidade feminina em seu ministério. Ou seja, a mulher, ela tem um lugar, e não é um lugar de destaque apenas, ela tem um lugar dela na ação da construção da família. Mas eu quero insistir nessa proposta de que o reino de Deus estabelecido dentro da família, ele é patriarcal. A carta escrita e enviada através de Jeremias para o povo cativo em Babilônia foi escrito para um pai. A responsabilidade de dar os filhos em casamento, ele disse: toma mulher e casa. A palavra não foi dirigida a uma mulher dizendo: tome um homem e case. Não, tome uma mulher e case, gere filhos e agora promova esses filhos em casamento, dê a sua filha em casamento, dê o seu filho em casamento e não diminua isso. Me baseando por essa ideia do desenvolvimento, formação e organização de Deus para a família, me faz entender de que a desordem existente hoje, entrando na temática que você nos trouxe como sugestão, dessa desordem atual, desse problema de desordem familiar atual, nasce no berço da descaracterização do patriarcado dentro da família. E aí nós podemos render essa história aí em inúmeras vertentes. E vamos chegar a todos os tipos de assunto, desde a droga, desde aos distúrbios sexuais e até problemas financeiros, problemas de ordem de divórcio e todas as outras coisas que a gente tem. A desordem acontece de dentro da família para fora, para o mundo. Se nós consertarmos a família no seu contexto, na sua realidade, nós deixaremos de ter esses problemas externos. A grande chave dessa história, ela se encontra numa coisa que eu acho muito bacana. Nós não precisaríamos mais das campanhas nas nossas igrejas, campanha da cura familiar, campanha do resgate do filho das drogas, campanha disso, campanha daquilo, se a aplicação do amor, do sangue do Cordeiro na porta da nossa casa, como foi feito no Egito, de forma simbólica, isso estivesse acontecendo cotidianamente dentro da nossa realidade de família. Nós não precisaríamos estar passando por um investimento dentro da igreja nesse aspecto, porque estaríamos tendo um retorno, porque essa formação está sendo bem montada, está sendo bem estruturada dentro de casa. Pois não. Ok. Então o pastor Levi ressalta a importância da figura materna na família. Ou seja, a mulher também tem o seu lugar, os filhos têm o seu lugar, mas é muito importante que lembremos daquele texto que diz, não é, que Deus, ele é o cabeça de Jesus, não é? Jesus, ele é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Não querendo diminuir de maneira nenhuma, a mulher fica diminuída diante do homem pelo fato do homem ser sua cabeça, mesmo porque Cristo não fica diminuído diante de Deus, porque Deus Pai e Deus Filho são a mesma pessoa, até a mesma substância, né? Então, o que o pastor Levi coloca é isso, a importância da valorização
de cada peça em seu lugar, sobretudo a valorização do pai, que a gente estava conversando aqui off, inclusive, que a figura paterna tem sido muito desvalorizada. E temos a certeza que o pastor também não quis de maneira nenhuma resgatar a questão do patriarcado ao estilo do Antigo Testamento, né? Onde o homem ele realmente era inquestionável, onde o homem muitas vezes não se dava o papel do diálogo e muitas vezes via na esposa e nos filhos mercadorias, porque no contexto da época a relação entre esposo e esposa e pai e filhos era quase que econômica, né? Não queremos resgatar de maneira alguma esse padrão para os dias atuais, mas como falamos aqui em off, o que vemos hoje, houve uma descaracterização tão violenta que esse padrão antigo, em alguns aspectos, era até mais salutar do que o que vemos hoje, né? Pastor Demilton, o que continuar falando sobre esse nosso subtema, né, do segundo bloco, que são os desafios atuais da família. O senhor, no seu ministério, certamente tem conversado muito, tem tido gabinetes, e nós pastores, vemos no gabinete da gente aquilo que a mídia promove, né? O que eu acho interessante é a mídia, a gente vai até ter um programa sobre isso, sobre a mídia, e a mídia ela promove tanta desconstrução, né? Promove tanta coisa negativa, e depois vem alguns programas aqui ou ali questionando, né? Mas por que a sociedade está toda degenerada? Por que a família está toda degenerada? Eu creio que grande parte da parcela, né, desse bolo aí, é opinião pessoal, vem de muitas mídias aí, que vem desconstruindo, inclusive, a família. Pastor Demilton. Esse é um tema, esse tópico é muito interessante, porque os desafios para a família, os desafios da atualidade são enormes. Mas eu diria que a gente pode resumir em um ponto muito importante. A palavra de Deus nos diz: procurai pelas veredas antigas e andai por elas. O grande problema nosso é que nós esquecemos as veredas antigas. Esquecemos os princípios de Deus. Verdade. Quando nós esquecemos princípios, eu não estou falando de regras, de normas, não estou nem falando de legalismos. Eu acho que isso é como nós tínhamos conversado alguns minutos atrás, essa questão de o que Deus criou e o que o homem desvirtua tentando acertar, ajustar, ajudar a Deus. Quando nós colocamos isso, eu gosto de dizer assim, aonde o homem coloca a mão, destrói o que Deus construiu muito bem. Não estou dizendo que o homem vai se afastar do processo, porque senão Deus não o colocaria. Mas a grande questão é o princípio a ser seguido. Nós podemos mudar a caminhada, o método, a forma de expressar, mas eu não posso deixar o princípio. E o nosso desafio hoje, no mundo em que nós vivemos, é retornar aos princípios da palavra. E aí o pastor Levi se expressou muito bem com relação mais uma vez eu boto entre aspas, a hierarquia, porque não é uma hierarquia. Temos um curso que nós ministramos, eu não ministro, nem participo, mas a minha esposa, a pastora Josiane, que é o Mulher Única. Um grande problema neste curso, grande desafio é quando se cita em um dos capítulos do curso, que é realizado em 12 semanas, é o tema da submissão. É o grande problema, porque há um desvirtuamento da ideia, há uma ideia quebrada, distorcida do que seja a submissão como a Bíblia nos ensina. E por isso essa questão de achar, o homem é o cabeça, isso é machismo. Eu já ouvi tantas vezes, a Bíblia é machista. Se a Bíblia é machista, Deus é machista. Se a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não posso direcionar em determinadas circunstâncias. Eu entendo assim, a história nos mostra que o homem muitas vezes muda ou tenta fugir do princípio da palavra. A submissão ensinada na Bíblia, e por isso a gente pode colocar o homem como cabeça da mulher, não é o homem pisoteando, escravizando
a mulher. Submissão aí não é subserviência, né? Não é subserviência, mas é uma missão que está, já que a missão foi dada primeiro, esta missão está em paralelo ou em anexo àquela missão. E a mulher tem isso. Nós podemos ver o exemplo dado pelo pastor Levi, ele falou de Salomão. Nós lembramos, e quem aprofunda, quem conhece, quem lê a Bíblia, verifica quando daquela tentativa de tomar o trono de Salomão. O seu próprio irmão, que assume a postura de rei em Israel quando Davi já estava, melhor dizendo, idoso em sua cama e não tinha mais muito conhecimento do que estava acontecendo. Apenas alguns se opuseram a essa circunstância. O sacerdote, o profeta e a mãe de Salomão. Foi Betsabá quem foi lá e entrou em primeiro lugar para conversar com Davi. Ela tinha o acesso, era esposa, era a mãe do Salomão. É ela que tinha que defender a sua família, que resguardar os princípios também. A importância da mulher é fundamental. Nós não podemos nunca separar, e é por isso que foi interessante a discussão do primeiro bloco. A constituição da família, como a família foi idealizada por Deus. Não foi idealizada homem e filhos, mas homem, mulher e filhos. Porque cada um tem um papel importante. Quantas vezes eu sento e eu gosto de sentar com os meus filhos, 3 homens, para conversarmos e juntos ali compartilharmos algumas circunstâncias. E quanto eu aprendo com os meus filhos. É uma lição que nós temos, sempre é uma via de mão dupla. Nós damos e recebemos. Num aconselhamento nós ajudamos e somos ajudados. Num curso nós ensinamos e somos ensinados. Numa conversa como essa, eu fico aqui extasiado. Eu gosto de ver 2 celebridades conversando e me ensinando, para que quando eu voltar para o meu povo eu possa levar esse conhecimento. Então essa é uma ideia fundamental, é fantástica. A Bíblia é essa, Deus nos criou em comunidade. O homem foi feito para viver em comunidade. Quando quebramos esse princípio, aí entra a questão do desafio para a era moderna, para os nossos dias. Por que nós temos tanta violência, tanto uso de drogas? Por que nós temos... Vamos olhar as estatísticas, voltei para as estatísticas. Vamos olhar as estatísticas? As estatísticas mostram que a grande maioria, a maioria esmagadora das famílias envolvidas em marginalidade e drogas, não digo todas, porque nós temos a idade média, a classe média hoje envolvida muito nisso. Mas a grande maioria, e eu não estou me referindo à questão pobreza, mas à questão família constituída. São famílias destruídas, casamentos que não estão no padrão divino, famílias que o pai mora em uma localidade e a mãe em outra. Acompanhei um casal em que o pai passava 6 meses, 8 meses fora de casa e a mãe desesperada porque o filho não conseguia seguir um padrão masculino. E eu, ao chegar para ela, eu disse: onde está o seu esposo? Ele passa muito tempo fora. Por que passa muito tempo fora? O que é o princípio? Qual é o padrão? Qual o exemplo que essa criança está vendo? O exemplo só da mãe. Então, quando a gente tem famílias, independente de termos famílias hoje em outros padrões que não o padrão bíblico, mas a gente tem um padrão de pais que abandonam os filhos, mesmo que não estejam divorciados, de mães solteiras. Então, a gente tem famílias em padrões, em formatos diferentes e que desestruturam a mente, aquela questão da organização do princípio bíblico, de como Deus criou. E quando a gente quebra esse princípio, a gente acaba com toda a base da sociedade. Então, o nosso grande desafio, eu diria hoje, é retornar aos princípios bíblicos da família, no sentido de pai, mãe, filhos, cabeça, auxiliadora, herança. Este é o princípio. E nós precisamos retornar a este princípio. Se nós retornarmos, a sociedade volta ao trilho. Se não retornarmos, fora do trilho é desastre na certa. E 2 coisas interessantes, o pastor Levi também vai falar. Já estamos mais uma vez chegando ao final do segundo bloco, viu? Só me restam aqui uns 5 minutos, mas eu vou falar rapidamente para que o pastor Levi também coloque o que ele tem a colocar. Pastor Demilton, eu só queria pensar algo da sua fala interessante.
o senhor falou que devemos retornar às antigas veredas. Lembrando que vereda é caminho estreito e apertado. É verdade. Então precisamos voltar às veredas. E quais são essas veredas? São os ensinamentos da palavra, que são muito desconfortáveis em alguns aspectos. E é por isso que muitas pessoas elas estão abrindo mão de submeter-se aos princípios divinos, porque eles exigem de nós renúncias. E é muito mais fácil a pessoa simplesmente se entregar às desvirtuações do que submeter-se aos princípios divinos que de fato exigem de nós, não é, autocontrariedade. Eu preciso me autocontrariar em alguns aspectos para que eu continue agradando a Deus. Não é? É verdade. Pastor Levi Roriz. Dentro do ambiente que nós estamos vivendo hoje, trazendo a luz, né, trazendo luz a essa realidade, nós vamos descobrir que até mesmo nós, no nosso contexto familiar, eu falo de nós três, né, que estamos discutindo sobre o assunto, nós vamos perceber de que essas marcas, elas podem não estar influenciando nas ações diretas, mas elas influenciam até mesmo nas coisas que estão na nossa periferia. Os nossos filhos vão para colégios, os nossos filhos eles têm relacionamento com outras pessoas, nós temos relacionamentos com outras pessoas, nos encontramos, batemos papos, trazemos informações para dentro de casa. Essa realidade, ela passa a acontecer justamente pela necessidade de que a família ela deixa de ter um relacionamento interno e funcional. Volto a dizer e repetir essa minha fala. O cordeiro era morto dentro de casa. Era na mesa que acontecia o processo. Era sentados à mesa. E ali havia algo tão maravilhoso que quando o cordeiro era grande demais, havia ainda espaço para alcançar outras casas. Partilha, né? Isso me enche da graça de Deus e da presença do Senhor, porque eu sei que até mesmo os menos afortunados, e não falo na questão da pobreza, eu falo na questão daquilo que eles não tiveram a oportunidade de serem preparados para isso. Exato. Ainda tem parte do cordeiro para isso. O meu cordeiro, que pode ser um pouco maior, até pelo meu tamanho, tem ainda parte dele que funciona para quem está ali agregado ao meu lado, ou próximo à minha casa, ou dentro do meu contexto familiar. Nós somos muito mais influenciados hoje pela parte externa da nossa vida do que somos influenciadores daquilo que nós temos dentro para fora. Eu acho que se esse processo ele começa a acontecer, se essa coisa dá um start dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, não há como você ter o controle. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, voltar a Israel. Hoje, eu estava falando isso ontem na palestra lá com o Rabino Judá Ben Haim, né? Eu fiquei pasmo o quanto hoje as nações investem em terrorismo, o quanto eles investem em terrorismo e em formação. Eles formam terroristas a cada segundo. E nós formamos o quê? Nossas comissões missionárias em nossas igrejas por aí afora do Brasil, elas retêm o investimento da igreja, 1/3 vai para a missão e 2/3 para a administração disso. Enquanto terroristas são formados todos os dias. Agora, deixa eu me interromper só um instantinho, antes que o tempo do bloco acabe. Temos pouco mais de 2 minutos. A questão concordo plenamente com a sua colocação, no sentido de que o que nós lançamos para fora a partir da família. Como famílias cristãs, precisamos lançar para fora os princípios da palavra. Sim. Do Evangelho, o sangue do Cordeiro. Como a família foi desestruturada durante séculos, agora é um conserto. Agora, aí a gente entra num problema. Porque o que é que tem sido lançado para fora? O que temos dentro? Famílias destruídas, destroçadas.
Isso tem sido lançado para fora, para a sociedade. Sim. Por isso a sociedade é o reflexo destruído da família destruída, do câncer que temos dentro da família. E reformar é pior do que construir. Com certeza. Então a gente tem um problema nesse sentido. O que fazer? O desafio está aí. Perdão pela interrupção. Nada, a sua fala. Eu termine, a gente vai ter que... Vamos passar para outro bloco. Rapaz, olha, vocês estão vendo que o papo tá bom e o que falta é tempo, não é? O que falta é tempo. Se o programa fosse 3 horas de relógio, eu creio que não daríamos assim para exaurir os temas que trazemos aqui, porque é muita coisa boa e eu tenho certeza que você está aí bebendo de balde, como eu estou aqui. Estou aprendendo muito com os pastores aqui, Levi, Demilton, e eu tenho certeza que no terceiro bloco isso vai continuar. Então isso aqui, o programa na verdade visa promover uma explosão de ideias, tá? Vai fomentar a discussão para que você possa dar continuidade a isso aí na tua comunidade, com o teu pastor, ok? Mas o objetivo é esse, é fazer com que a gente pense nesses aspectos e fazer com que também as igrejas passem a pregar tudo o que Cristo ensinou. Em vez de ficar dando ênfase apenas em teologia da prosperidade e cura física, que pensemos em outros temas, inclusive o tema da família, que é imprescindível, como já foi falado aqui. Bem, o segundo bloco já está no fim. Vamos agora nos preparar para o terceiro bloco. Como eu falei, convide mais pessoas para estarem assistindo aqui a TV Monte Sião, o programa Visão Aberta. Daqui a pouco eu estou de volta, tá bom? Daqui a pouco eu volto. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento. Glória a Deus, está novamente de volta aqui o seu programa Visão Aberta. O nosso tema de hoje, a família segundo a perspectiva bíblica. Já falamos aqui sobre o modelo bíblico de família, já falamos assim também sobre desafios atuais. E vamos agora iniciar o nosso pontapé inicial aqui, começa com a questão do divórcio e recasamento. Né? Nós sabemos que isso também aí tem prejudicado as famílias. Sabemos que o casamento para Deus é indissolúvel, mas enfim, não vou mergulhar no tema, vou deixar isso agora em cargo aqui dos nossos convidados. Pastor Demilton Tosta agora. Pastor Demilton, divórcio e recasamento. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu diria que, como muitas vezes sou chamado, a Bíblia é radical e eu sou também. Eu até gostaria de não ser, mas no dia em que tomei a decisão de seguir a Jesus, eu decidi seguir as palavras do Senhor, ou a palavra do Senhor, as palavras ditas, mas a palavra dele, como na sua essência a Bíblia. E a Bíblia me mostra que o casamento é indissolúvel. Palavra bonita, mas pouco vivida hoje. Mas o entendimento é esse. A Bíblia, o casamento não foi feito para ser dissolvido, mas para viverem homem e mulher, até que, como falamos na celebração do casamento, até que a morte o separe. Ou arrebatamento. Pronto. Mas hoje, a nossa discussão e a questão do divórcio e do recasamento, como foi citado no nosso terceiro bloco, é uma polêmica muito grande. Eu vou, inclusive, jogar uma bola de fogo na mão do pastor Levi. Porque se eu tenho, dentro dessa circunstância da palavra de Deus, dizendo que o homem vive com a mulher, que Deus odeia o divórcio, Malaquias 2. Se Deus odeia o divórcio, eu, servo do Senhor, não posso amá-lo. Sem dúvida. Entendo que o divórcio é um pecado que precisa ser confessado e deixado. Agora,
aí entra uma polêmica, e a discussão, talvez se nós fôssemos colocar esse programa apenas com esse tema, nos 3 blocos, sem dúvida, não teríamos tempo suficiente. Não. Mas a gente tem aí um pecado a ser perdoado. Só que hoje nós temos uma condição, as pessoas têm pecado conscientemente. Pecado consciente é algo mais grave do que aquilo que você peca por ignorância. Isso. Então, quando alguém diz, eu posso me divorciar e depois eu me arrependo, eu estou pecando conscientemente. O que eu estou pondo, premeditando. Eu estou pondo o Senhor à prova, que foi um dos pecados que impediu o povo de Israel de entrar na Terra Prometida. Então, aqueles que morreram no deserto. Então, a gente tem uma dificuldade nessa questão aí de colocar nesse sentido. Uma vez no curso Casados para Sempre, com um casal, nós explicamos isso. Eles não eram evangélicos, já que o curso é frequentado para casais, independe do credo religioso. Então, esse casal, ela explicou, ela vinha de um divórcio. E quando falamos dessa questão e explicamos biblicamente a questão do pecado com relação ao divórcio, ela tinha vivido uma experiência terrível no casamento anterior. Agora já casada com a outra pessoa, passando por problemas nesse novo casamento. E ela ficou angustiada porque ela dizia, eu não posso aceitar que eu cometi um erro ao me divorciar daquele sujeito que não prestava. E nós tentamos argumentar com ela dizendo, olha, nós não estamos questionando o que você fez, se era bom para você ou ruim, e a sua decisão tomada posteriormente de casar novamente. Mas estamos querendo te explicar que isso foi um pecado e que todo pecado precisa ser, depois de conhecido, se arrepender, confessar e deixar. Ela demorou 2 semanas aproximadamente para entender essa ideia. Quando ela entendeu essa ideia, ela aceitou a palavra de Deus, inclusive converteu-se ao Senhor Jesus, ao Evangelho. Glória a Deus. Mas era um entendimento difícil de achar que, porque eu vivi mal, eu posso me divorciar, isso deixa de ser pecado, porque eu estava vivendo mal. A sociedade nossa nos levou à ideia de eu preciso satisfazer a minha vontade, e tudo que eu faço para satisfazer a minha vontade é aprovado por Deus. E nem tudo é aprovado por Deus só porque isso me agrada. Isso. Então, a ideia é, tudo bem, alguns casamentos, como foi citado, muito bem citado, a questão da violência, não é aceitável que alguém agrida o seu cônjuge a ponto de ele correr risco de vida e dizermos para aquela pessoa, você permanece nesse casamento mesmo que você morra. É suicida, né? Aí eu estou compactuando com crime. Então eu não posso concordar com a ideia dessa. Mas entramos num segundo processo, o recasamento. Se o divórcio pode em alguns aspectos até ser aceito, aonde se encaixaria um segundo casamento? Aí eu lanço a bola para o pastor Levi, óbvio. E antes do pastor Levi falar, eu queria colocar algo que interessante, é que eu percebi, eu vi no meu Face, um banner interessante. O desenho de um casal de velhinhos e uma criança. E aí a criança, ela perguntava, né? Como é possível vocês, tão velhinhos e casados até hoje? E aí o esposo, né? Ele responde para aquela criança. Sabe por quê, meu filhinho? É porque nós somos de uma época em que quando uma coisa não dava certo, quando alguma coisa não dava certo, a gente consertava e não jogava no lixo, né? Então eu acho isso interessante. Muito interessante. Porque hoje a desistência é uma opção abraçada tão facilmente, né? Pastor Levi Ruiz, é o senhor agora. Não sei se vocês estão sabendo, mas foi criada aí uma franquia nova, né? A franquia Sermão do Monte, onde se vende peixe e pão numa velocidade absurda. Aí o cara encosta lá a sua charrete, sua carroça, o seu jumento e já faz o pedido do milagre, e o milagre é imediato.
Essa é a realidade dos nossos dias atuais. A nossa igreja altruísta, que recebe o seu resultado imediato segundo o seu pedido. Nós não falamos mais de graça, nós não falamos mais de amor, nós não falamos mais do sangue do Cordeiro com tanta frequência quanto esse velhinho falava. Então, olha a contextualização deste banner na internet. Nós somos de uma época que o que quebrava, a gente tentava consertar. E consertava. Sabíamos que havia rachadura, sabíamos que estava com super bonder, sabíamos que estava com uma cola especial, mas ainda assim era útil, era utilizável. Não é fácil, a gente sabe que casamento, nós somos casados, sabemos. A Jeane grávida de 4 meses, a Jeane está enjoando até do vento que passa dentro de casa. Eu presumo de que os próximos meses... Será de muita renúncia. Muita coisa vai acontecer. Eu louvo a Deus por isso, porque esses são os sinais de Deus na minha própria vida pessoal. E aí eu vou entrar, né, na minha vida pessoal para tentar explicar esse milagre. Nós tivemos o nosso primeiro filho, o Adam, que faleceu logo que nasceu. Nós não tivemos nem a oportunidade, a Jeane não teve nem a oportunidade de amamentá-lo. E nosso casamento entrou em crise por conta desse processo. Alguns amigos permaneceram do nosso lado nesse instante, e foi o que foi segurando a nossa vida. Nós passamos 2 anos praticamente vivendo dentro da mesma casa, mas distantes. Ela vivendo a dor dela, eu vivendo a minha dor, e nós não conseguimos entender, responder a pergunta que não queria calar. Por que isso aconteceu? Logo depois, 2 anos e meio depois, vem a gestação da Alice, depois de uma restauração familiar. Nós passamos por uma renovação de alianças, inclusive fomos ministrados nesta noite pelo pastor Josué Gonçalves. Fizemos a renovação de alianças com ele lá no culto na igreja, foi muito bacana, um seminário de família. Nessa noite da renovação de alianças, o negócio foi tão bom, mas tão bom, que a Alice veio. Maravilha. E 1 mês depois nós estávamos sabendo que a Jeane estava grávida. A Alice nasceu na mesma circunstância que o Adam, Boa ministração. com 6 meses de gestação. É verdade. 6 meses de gestação. Nasceu um pouquinho mais pesada do que o Adam, nasceu com 600 gramas, mas aí foi a nossa luta. Dentro de uma UTI, Jeane não teve resguardo, passou 80 dias praticamente em pé ao lado de uma incubadora. E eu coloquei a mão um dia dentro da incubadora e orando a Deus e cantando uma canção, que era a canção que eu cantava todas as vezes que eu ia visitar a Alice. A Alice segurou no meu dedo, era uma mãozinha muito pequenininha, só cabia dentro da minha falange. E Deus me perguntava se eu queria levar a Alice para casa. E eu disse, sim, Senhor, eu quero levar. Ele me perguntou isso por 3 vezes. E naquela manhã, Deus fala comigo, Levi, assim como você quer a Alice na sua casa, eu também te quero perto de mim. Essas vivências de Deus no mundo, no conceito espiritual, na vivência espiritual da família, da reconstrução espiritual da família, para mim, chama-se a operação da graça infinita. Onde que entra a história do divórcio e do recasamento nesse processo? Deus não está limitado ao pecado do homem. Ele se limita ao pecado do homem quando o homem ele permanece nesse pecado e ele aí não pode fazer nada para não contrariar aquilo que ele disse de si mesmo. Mas ele não está limitado à capacidade humana de pecar, de conseguir reconhecer que pecou e se entregar para o processo da reconstrução. Deus reconstruiu a minha vida.
mesmo sabendo, mesmo eu já nessa instância sendo pastor, conhecendo a palavra, entendendo muitos aspectos que nós discutimos aqui hoje. No entanto, ele diz para mim: Levi, assim como você quer Alice perto de você, eu desejo você todos os dias, e eu não tenho tido. Deus não se afasta de nós quando nós erramos, mas nós queremos nos afastar quando as pessoas erram. Eu tive um caso clássico disso, de um jovem, esses últimos dias, que veio me dizer que por conta da prática de um pecado, e que ele está sofrendo por conta disso, ele reconhece que ele não consegue vencer esse pecado. Ele reconhece que não tem forças mais para vencer esse pecado. Ele já colocou na sua cabeça de que ele tem que desistir dessa proposta. É interessante. Por que nós queremos desistir? Está introjetado na mente da nossa sociedade a ideia do desistir quando achamos que não funciona bem. Eu estava olhando uma estatística, poucas no Brasil, sobre essa questão do casamento. Em 2012, o IBGE divulgou que o tempo médio de casamento antes do divórcio no Brasil é de 15 anos, que foi de 17, reduziu para 15 anos e hoje a estatística já reduz mais um pouco. Sendo alguns estados que tem um estado que a média é de 11 anos um casamento. Alguns com 17, o que mais consegue de 17, chegando na média de 15. Nós temos uma situação em que as pessoas olham e dizem assim: eu não consigo mais viver porque isso não me permite, a felicidade não está em mim, eu não estou feliz. E aí eu preciso me divorciar. A ideia do divórcio, a gente vê que hoje, em 2012, 1.041.000 casamentos, se não me falha a memória, e fração. 341.000 divórcios, 1/3 do Brasil de divórcios dos casamentos realizados. Está dizendo que isso é um absurdo, 33% aproximadamente, 30% aproximadamente de divórcios. Por quê? Por uma questão simples. Mudanças que acontecem que nós não aceitamos, ou ferimentos que acontecem. Eu sei que o tempo não é muito, eu vou fechar talvez eu não tenha mais a palavra, mas eu vou fechar com duas coisinhas, para que a gente possa permitir que seja encerrado com chave de ouro. A questão é muito simples. A questão é simples. Conta-se que um garoto, e eu gosto de histórias porque ilustram muito, um garoto chegou em casa e disse assim: minha mãe, a mãe falando do pai e tal, e ela viu uma fotografia na prateleira, na estante. Dizia: minha mãe, quem é aquele homem que está com a senhora abraçado na praia, de sunguinha, sarado, de cabelo grande, que está ali naquela foto? Eu disse: minha mãe, meu filho, é seu pai. Minha mãe, aquele é meu pai. Então quem é esse barrigudo careca que mora aqui com a gente? As coisas mudam e as pessoas não querem aceitar a mudança. Se nós não temos a ideia do real, do princípio da aliança, na primeira mudança nós caímos fora. E eu lembro justamente de uma outra história que é para entender a ideia da família, que vocês devem conhecer, dos porcos espinhos que um dia estavam juntos, mas o frio era intenso e quando se aproximavam, um feria o outro. E quando eles, para não se ferirem, se afastavam, mas morriam de frio, até concluírem que era melhor feridos, vivos, porque estavam juntos, mas vivos, do que afastados, não se ferindo, mas mortos no frio. Eu comparo a família assim. Somos talvez como porcos espinhos, que nos ferimos uns aos outros, mas se não estivermos juntos, fatalmente morreremos. Isso é o que está acontecendo com a nossa família. E o Rabino até ontem falou uma coisa interessante, ele que vem de fora e olha, né? Parece que há um esforço grande dos nossos governantes, não só destes governantes atuais, e governos que já vêm trazendo, não quero entrar na política porque não cabe aqui, nem deve, que a lei não permite, mas parece que com um desejo muito grande de destruir a família. Sim. Se nós nos levantarmos, quem vai se levantar? E infelizmente estamos chegando ao final do programa agora, né? Porque já é o terceiro bloco
E já temos assim um pouco mais de 5 minutos e os nossos convidados estão assim de parabéns pelo que trouxeram para a gente aqui. Eu particularmente aprendi muito, tá certo? Não será a primeira e última que eles estão aqui. Certamente voltarão em outras ocasiões para estarmos falando aí também de outros temas. Tá? Eu quero assim antecipadamente agradecer e lembrando apenas sobre a questão do divórcio e recasamento o seguinte: a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus ele criou o casamento para ser indissolúvel. Infelizmente, com o pecado de Adão e Eva, os povos se desvirtuaram da vontade de Deus, inclusive o povo judeu. E o homem judeu ele começou sim a repudiar sua esposa por qualquer motivo. E para salvaguardar a mulher naquele contexto tão machista, androcêntrico, Moisés e não Deus, ele vai criar a questão da carta de divórcio, para que o homem não mais repudiasse, mas liberasse a carta de divórcio para a mulher. E o que é que acontece aí? A mulher, ela tinha dignidade de se abster daquela relação e ter a oportunidade de recomeçar uma outra relação. Uma vez que a relação era quase que econômica, como nós falamos antes, e a mulher, quando ela era, na verdade, repudiada sem a carta de divórcio, era como uma propriedade sem nota fiscal, que quando da posse de outra pessoa, configurava aquela pessoa que a tomara como ladrão. Então, Moisés fez aquilo principalmente para salvaguardar a situação social da mulher, mas Deus reafirma isso lá em Malaquias, se não me engano, 2,15, né? Isso. Que Deus odeia o divórcio. E quando os fariseus eles se aproximam de Jesus, eles querem, na verdade, a pergunta deles, no fundo, na minha opinião, é o seguinte: em quais circunstâncias devemos oferecer a carta de divórcio? Uma vez que eles sabiam que Moisés já havia permitido. E Jesus ele volta para o princípio. Para o princípio. Ele fala: olha, no início não era assim. O meu pai, ele fez o casamento para ser indissolúvel, mas por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, coração na Bíblia, de um modo quase que geral, é a nossa mente. Por causa da falta de entendimento de vocês que o casamento é indissolúvel, Moisés permitiu a carta de divórcio. E o que complicou mais a situação foi a questão da coisa indecente. Moisés fala, por causa de... Você só pode liberar a carta de divórcio por causa de alguma coisa indecente. E aí é que a escola de Hillel vai entender coisa indecente como qualquer coisa. A mulher que colocava muito sal na comida, a mulher que falava mal do sogro e da sogra, a mulher que conversava com algum outro homem público, e por aí vai. Né? A mulher que murmurava. A mulher que murmurava e outros elementos mais. E a escola de Hillel, que era mais liberal, entendia que era por qualquer motivo. E a escola de Shammai, mais conservadora, ela vai dizer, não, olha, o homem só deve dar carta de divórcio em caso de adultério. E Cristo se identifica mais com Shammai. E aí, Jesus ele faz uma mudança significativa. O adultério naquela época era tratado com apedrejamento. Aí Cristo fala, olha, eu dou a vida, ou seja, Jesus enquanto Deus, estou parafraseando aqui Jesus, eu enquanto Deus dou a vida e só eu posso tirar. Então se a mulher trai, agora não é mais o apedrejamento. Agora é que é carta de divórcio. Mas o ideal é que não haja divórcio. Voltamos a fechar dessa forma para deixar bem claro que também não somos fundamentalistas. É claro que em algumas ocasiões vai acontecer o divórcio. No caso do adultério, a Bíblia cobra. No caso de um casal que não é cristão, não é? Mas um deles se converte e o não convertido fala, eu não quero mais conviver com você. A pessoa tem direito, não é? Bíblico e jurídico também para solicitar o divórcio. A questão também da vida em risco. Como nós falamos aqui, um homem que bate muito na esposa e tal, e de repente um casal chega lá, né, um casal orienta, não, você tem que conviver com ele até o fim, quer dizer, eu estou sendo cúmplice com a possibilidade de um homicídio, e por aí vai. Então não queremos ser fundamentalistas, mas frisando que Deus odeia o divórcio e casamento para Deus é indissolúvel. E com relação ao recasamento, mesmo quando há o divórcio, tem que haver o perdão. A gente se divorcia, mas olha... eu te perdoo, tu me perdoa, e que a gente comece uma nova relação, debaixo da graça do Cristo, mas com perdão, porque muitas pessoas divorciam e permanecem inimigas, né? E Deus deixa bem claro que isso não o agrada. Muito bem, as considerações finais, terei as considerações finais aqui com a pastor Demilton, logo em seguida pastor Levi Roriz, que com certeza ia falar mais muita coisa interessante, né? Pastor Demilton. Eu estou muito feliz de estar aqui e grato a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês, homens de Deus, a ideia do princípio de Deus para a família.
sabendo que muita coisa que nós conversamos deve ter impactado a vida das pessoas, eu espero que tenha impactado. Amém. E muita coisa que nós não conversamos, ainda talvez tenhamos uma outra oportunidade, em outra ocasião, com outra situação para conversarmos. Mas agradecido a Deus e ao pastor Emerson pela alegria, pelo privilégio de sermos convidados e a alegria de compartilhar com o pastor Levi essa conversa aqui. Glória a Deus. Pastor Levi, fica à vontade. Voltando à fila do fast food, do Sermão do Monte, e você que está nessa situação, de estar nesse lugar, esperando algo imediato, uma solução imediata para o seu problema, para a sua realidade de vida, ainda há graça, ainda há tempo, ainda há o sangue do Cordeiro, ainda há salvação, ainda há perdão, ainda existem princípios antigos que funcionam com a mesma velocidade e funcionalidade desses artifícios que você, ou melhor não é a mesma funcionalidade, é com a verdadeira funcionalidade. E estamos trocando a graça, estamos trocando o sangue do Cordeiro por soluções imediatas que não são soluções, são pseudo-soluções, são mentiras, são remédios que vão passar a sua dor de cabeça em alguns instantes, mas vai voltar com uma consequência muito pior. Ainda há graça. Obrigado por estar aqui nesta digna oportunidade, neste programa abençoado, meu amigo Emerson, pastor Demilton, e eu espero ter a oportunidade de encaminhar minha família também para estar participando desse trabalho tão bacana que está sendo feito lá na Igreja Batista Central. Gostei muito da proposta e eu quero realmente alinhar esse negócio aí, depois a gente vai conversar. Muito obrigado a todos. Amém. Estamos aí à disposição. Amém, pastor. E já encerrou, já acabou o nosso tempo. Eu quero assim me despedir de todos vocês. Querendo Deus, estaremos juntos no próximo programa. E encerro aqui mencionando a frase de um pastor e professor meu, dizendo o seguinte, que divórcio não é solução, mas é a ausência dele, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo Visão Aberta, querendo Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento.